senhor presidente. Primeiro, para repetir o que disse ontem na tribuna, né, do privilégio dessa casa, da reunião de todos os líderes, né, os líderes que estavam presentes, inclusive o líder da base, o líder da oposição, numa reunião com Vossa Excelência, tratarmos de uma pauta que responde aos anseios da população que se manifesta nas ruas. Então, essa casa está dando a resposta a esses anseios da população. Senhor presidente, eu não ouvi, pelo menos não ouvi a leitura de Vossa Excelência, na questão do Plano Nacional de Educação, que destina os 10% do PIB para a educação. Já que nós votamos a questão dos royalties, não temos por que não incluir na pauta também, e eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse sobre isso, na pauta a questão do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para a educação. E também gostaria que nós, já na esteira desse debate, gostaríamos que incluísse nessa pauta para o debate, senhor presidente, também um outro fato que vem das ruas e há muito tempo nós estamos escutando em todas as reuniões que participamos, a questão da discussão do foro privilegiado no Brasil. Então, eu queria solicitar de Vossa Excelência que incluísse para o debate também essa matéria que está na ordem do dia e na pauta das ruas. Senhor presidente, senador, pela ordem, senhor presidente. Nós vamos ouvir a todos. O senador Eunício Oliveira está propondo a urgência para apreciação do Plano Nacional de Saúde. Perdão, do Plano Nacional de Educação. A educação já que está vinculada aos rotos, nós voltamos. Senhor presidente, por que isso? Porque a partir da decisão da Câmara de ontem, nós temos como agilizar a apreciação dessa matéria. Eu hoje pessoalmente propus ao senador Vital do Rego, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e mais especialmente ao senador Álvaro Dias, que nós tivéssemos um calendário especial para a aprovação dessa matéria. Porque é importante que se diga uma coisa. Eu sei que tem muita gente aqui no Senado preocupada em fazer audiência pública. Eu queria só lembrar que as nossas audiências públicas ordinárias, elas estão sendo feitas hoje nas ruas. E o Senado deve aproveitar essa circunstância para ajudar com relação à deliberação de algumas matérias que teve dificuldade de deliberar até então. Senhor presidente, por isso que em nome do PMDB, como líder do PMDB, e me autoriza aqui o líder do PT, que vai falar também, em nome da base do governo, nós queremos, inclusive, essa votação. Em nome do PMDB, que falo como líder do PMDB e líder do bloco, eu solicito a Vossa Excelência a urgência. O senador Vital do Rego já concordou, inclusive. Nós podemos fazer um apelo ao presidente da Comissão de Educação que concorde que essas matérias que nós assinamos urgência possam ser votadas diretamente aqui no plenário e os relatores serão designados por Vossa Excelência. Poderá ser, inclusive, o presidente da Comissão de Educação, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas nós não podemos deixar de votar essa matéria que é tão importante para a resposta que precisamos dar ao Brasil. Conforme colocamos, é a solicitação que faça a Vossa Excelência. Conforme colocamos de manhã, nós aguardamos que haja um entendimento aí dos líderes partidários com relação a esse requerimento de urgência e aguardamos a remessa do requerimento para a mesa que nós colocaremos. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Senador Aloysio Farei o requerimento imediato. Senhor presidente, pela ordem. Senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, eu louvo o afã de Vossa Excelência em traduzir para a nossa atividade o chamado clamor das ruas. Embora eu seja muito franco a dizer que nem sempre o clamor das ruas deve ser aceito pelas casas representativas como se fosse um norte absoluto a ser seguido a qualquer preço. Por isso é que existe a democracia representativa, para que se procure interpretar os movimentos da opinião pública e traduzi-los em propostas viáveis, propostas que tenham condições de obter o apoio daqueles que representam o povo, que foram eleitos para representar o povo. Não confundamos o clamor das ruas com a instituição política que nós aqui devemos encarnar, que é a soberania popular. Nós encarnamos a soberania popular. Eu digo a Vossa Excelência, por exemplo,
que, em relação ao Plano Nacional de Educação, me parece, evidentemente, uma exigência evidente de que ele passe pelo crivo da Comissão de Educação. Porque não se está discutindo apenas se vai dar 10% de royalty ou 8% de royalty, ou se vai vincular 10% ou 8%. Se trata de formular um plano para a educação do país. E é óbvio que a Comissão de Educação tem que ser ouvida. Não é? Em relação às matérias sobre as quais se propõe urgência, presidente, o que eu faço um apelo a Vossa Excelência no sentido de que os líderes possam ter a relação das matérias para as quais Vossa Excelência deseja promover uma votação de urgência, para que nós possamos examinar quais aquelas que já estão suficientemente amadurecidas para serem trazidas ao plenário e quais aquelas que devem ser submetidas ao crivo das comissões técnicas. Estou plenamente de acordo com Vossa Excelência, a maior parte das audiências públicas são pura perda de tempo. Cada um de nós aqui tem que ser uma audiência pública ambulante. Agora, o pronunciamento de comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Econômicos, sobre um tema como, por exemplo, o passe livre, para que se tenha a ponderação do custo efetivo dessa providência, quem vai arcar com esses custos, né, eu acho que é absolutamente indispensável. Portanto, eu sugiro a Vossa Excelência, senhor presidente, que proponha aos líderes uma relação das matérias sobre as quais Vossa Excelência desejaria que votássemos com urgência. E Vossa Excelência terá toda a colaboração por parte do PSDB. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Senador Mário Couto. Uma relação. Eu sei que todos estão pedindo a palavra pela ordem e todos terão a palavra pela ordem. Eu vou apenas seguir uma lista de inscrição para que eu não cometa o excesso de estar concedendo a palavra. Estão inscritos o senador Álvaro Dias, Randolph Rodrigues, José Agripino, Ginhagelo, Wellington Dias, Mário Couto. Presidente, quero me inscrever. Rodrigo Hollenberg. Sérgio Petecão. Por favor. Cássio Cunha Lima. Cristóvão. O Cássio. Eu quero comunicar à casa que o projeto do FPE já chegou. E queria combinar com os senhores se é mesmo o propósito deliberarmos hoje nessa sessão ou se vamos, porque o regimento permite 5 minutos. Se cada um fizer uma intervenção por 5 minutos, é melhor desde já nós transferirmos a sessão, né? Porque aí nós vamos obter, do ponto de vista da produtividade dela, era só para colocar a ordem, um encaminhamento melhor. Eu acho que há entendimento sobre o FPE, senhor presidente, pelo tudo que se conversa aqui. Vamos no FPE. Vota o FPE e em seguida a gente analisa as outras questões. Presidente, declino para nós votarmos logo o FPE. Isso, muito bem. Senhor presidente, vamos votar as duas matérias que estão acordadas, que são fundamentais. A destinação dos royalties, 75% para a educação, 25% para a saúde, e a matéria que está em pauta, que é a revisão do Fundo de Participação. Em seguida, a gente abre a discussão sobre as prioridades propostas por Vossa Excelência, com relação às quais há unanimidade. Apenas o procedimento é que está em apreciação. Tá perfeito. Votamos os royalties, presidente. Aliás, votamos o FPE, presidente. Os royalties debatemos depois. Exatamente. Qual o procedimento? Eu queria só encaminhar que nós precisamos compreender aqui o que há consenso à votação do FPE. Em relação às outras matérias, nós precisamos analisar isso que o senador Álvaro Dias acabou de dizer aqui. A gente precisa ouvir aqui, debater. Tem as vozes da rua? Tem. Temos que ouvir? Temos. Mas nós somos uma casa representativa de 200 milhões de brasileiros. E nós temos que agir como tal, podendo cada um aqui ter conhecimento claro sobre cada matéria que estamos votando. Eu queria sugerir votar o FPE em seguida tratar de outros temas. Nós vamos votar o FPE e as matérias cujos requerimentos foram propostos, nós vamos ter oportunidade de discuti-las. Não há como aprovar uma matéria no parlamento, em nenhum parlamento, especialmente nesse, atropelando as pessoas no que as pessoas querem, pensam e querem. Apenas com relação a essa coisa
da corrupção como crime hediondo, nós ontem firmamos um compromisso de que hoje nós apreciaríamos a matéria. Nós vamos apreciar a matéria. Tem outras propostas tramitando na Câmara dos Deputados, aprovando a matéria aqui, ela vai tramitar na Câmara dos Deputados, vai ser apensada matérias correlatas, mas é importante que o Senado delibere hoje sobre isso. É muito importante. Presidente Renan, como presidente... Com a palavra ao senador Ciro Miranda. Presidente Renan, eu entendo a urgência do PNE. Ela entra em vigor em agosto. Me comprometi e fiz um acordo com o senador Vital do Rego, em que nós faríamos no máximo 1 ou 2 audiências, uma ainda no mês de julho. Me comprometi com o ministro Aloysio Mercadantes que em agosto ela seria votada e terminada. Não é justo que a Comissão de Mérito da Educação nós sejamos atropelados, certo? O PNE ficou 3 anos na Câmara. Era para entrar em 1º de janeiro de 2011. Ficou 6 meses aqui no Senado, numa única comissão de assuntos econômicos, com o relator Pimentel, que aguardava algumas resoluções do royalties do petróleo. Agora, não passar pela Comissão de Mérito e com a promessa de que no meio de agosto, no final de agosto, ela será votada, é atropelar. Até porque essas coisas têm que ser examinadas. Se nós formos agora, em função de qualquer tipo de clamor, votar isso de qualquer maneira, nós vamos perder, inclusive, a credibilidade. Então, o Senado não faz mais sentido. Vamos encerrar amanhã a Comissão de Educação. Eu peço a vênia ao senhor... Eu queria lembrar, Vossa Excelência, somente, e esse raciocínio não é apenas para o PNE. É um raciocínio para todas as matérias cujas urgências estão sendo solicitadas. Qualquer requerimento de urgência que nós tivermos sobre a mesa, nós vamos submetê-lo à votação. É uma regra do regimento, não há como agir diferentemente. E o PMDB acabou de pedir a urgência para apreciação do Plano Nacional de Saúde em urgência. Senhor presidente, apenas para senador José Sarney, senador Álvaro Dias. Eu pediria a Vossa Excelência que, mais uma vez, explicasse quais são os procedimentos que serão adotados na sessão. Se, em primeiro lugar, nós vamos votar o requerimento de urgência. Depois de votar o requerimento de urgência, iremos votar as matérias relacionadas. Quais são as preferências que Vossa Excelência vai dar para que a gente possa ter uma noção de como vai ser a sessão. É só para... Tá, eu queria... Senador Álvaro Dias. Presidente, preliminarmente, eu gostaria de enaltecer esse esforço de Vossa Excelência para dar resposta celeremente ao clamor das ruas. Mas é preciso ponderar também algumas coisas. Em relação ao Plano Nacional de Educação, não existe nada mais importante do que o Plano Nacional de Educação. Pode existir coisas tão importantes quanto ele, mas certamente é uma prioridade indiscutível para o país. Esse plano só vigora a partir de janeiro do próximo ano. Portanto, não há razão para esse atropelamento. Nós podemos votá-lo em agosto, como deseja o senador Ciro Miranda, mas para a economia processual, eu apelo a Vossa Excelência apenas que determine o cumprimento do acordo que fizemos hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com o senador Vital do Rego, em nome do senador Ciro Miranda, para que essa proposta passe pela Comissão de Justiça numa única reunião, se delibere sobre a constitucionalidade e seja remetida à Comissão de Educação, onde nós estamos assumindo o compromisso, o presidente da comissão está assumindo o compromisso de deliberar rapidamente sobre a matéria. Esta é a questão. Além disso, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o ensejo para pedir a reflexão dos colegas senadores e senadoras sobre matéria da maior importância, suscitada ontem. Eu acho que, precipitadamente, o governo recuou da tese da Assembleia Nacional Exclusiva, da Assembleia Constituinte Exclusiva, e substituiu-a pelo plebiscito. É algo muito sério, nós temos que refletir sobre essa proposta. Me parece uma proposta precipitada. Plebiscito sobre reforma política
não é plausível no meu entendimento. Há questões que são complexas e que não podem ser respondidas pelo sim e pelo não de um plebiscito. Nós não podemos a toda hora substituir o Congresso Nacional, subtrair as suas prerrogativas. A outra proposta de um referendo depois do Congresso aprovar a reforma política é mais adequada, porque nós teremos eleições no próximo ano e nós poderíamos aproveitar as eleições de 2014 para esse referendo. Nós podemos agilizar a aprovação da reforma política no Congresso Nacional e, aprovada, submetê-la ao referendo popular nas eleições de 2014. Porque eu indago, quanto custaria um plebiscito agora? Quando esse plebiscito seria realizado? Em que circunstâncias? Já no ambiente do processo eleitoral em curso? Quanto custaria esse plebiscito? Enfim, são questões que devem ser ponderadas. Eu registro desde já, senhor presidente, a minha posição contrária a essa proposta do plebiscito agora. Sou favorável, sim, a que Vossa Excelência elenque as matérias que ainda não foram deliberadas pelo Senado a propósito da reforma política. O Senado já aprovou muita coisa de reforma política. Quase todos os itens da reforma política foram aprovados pelo Senado e se encontram na Câmara. Aprovemos o que resta a aprovar e remetemos à Câmara. E certamente nós estaremos contribuindo para acelerar também a decisão sobre reforma política no país. O Brasil necessita, sim, de um modelo político novo, moderno, mas nós não podemos lançar mão de subterfúgios para aplacar a consciência nacional e acalmar esse protesto que está nas ruas do Brasil. Eu queria comunicar à casa que nós estamos na ordem do dia, tá? E há um pedido de informação concreto com relação, novamente, às matérias que serão apreciadas hoje na sessão. E ela foi convocada exatamente para isso. Eu vou repetir. Senhor presidente, eu vou repetir, eu daria a palavra pela ordem, mas eu vou repetir. Quer dizer, estão listadas para nós votarmos hoje o mérito do fundo, o mérito do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, o mérito do crime que torna hediondo o crime de corrupção, que é o projeto 204 de 2011, e vamos votar o mérito dos royalties para a educação, que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Do projeto do crime hediondo, tem outros projetos aqui. Eu pedi vamos votar. 660. Eu peço a atenção da casa para que a gente possa, de uma vez por todas, é a quarta vez que eu estou listando os projetos que embasaram a convocação da sessão. É a quarta vez. O projeto que exige ficha limpa para os servidores públicos dos 3 poderes. E o projeto que institui o serviço civil obrigatório para egressos dos cursos de graduação de faculdades públicas. E também o que estabelece, por meio de concurso, a carreira de estado de médico. Os demais nós votaremos o calendário e, para tanto, apreciaremos os requerimentos que já estão sobre requerimento de urgência, que já estão sobre a mesa. Apreciaremos a urgência, portanto, o calendário. Senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência acabou de ler. Senhor presidente, eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Votar as 2 matérias que eu mencionei e até a transformação em crime hediondo do crime de corrupção, eu acho que nós teremos tempo hábil para votar essas outras matérias que são consensuais. Eu estou inteiramente de acordo, mas votar a sessão de hoje
em função das circunstâncias, eu acho temerário. Eu não acredito que nós tenhamos tempo hábil. Eu quero manifestar aqui o nosso completo de acordo com o consenso das matérias mencionadas. Agora, faço a ponderação a Vossa Excelência e que nós fiquemos nessas 3 matérias que são da maior importância e que permitirão que, eventualmente, um senador ou outro manifeste a sua opinião. E não se vote de afogadilho, a toque de caixa, um elenco de 6 matérias importantíssimas sobre as quais há consenso, sim. Mas eu faria a ponderação para votarmos apenas as 3 primeiras mencionadas por Vossa Excelência. A oposição... Então é importante que nós comecemos a oposição quer ter a liberdade de dar uma palavra. Senador Mário Couto, Vossa Excelência tem sempre a liberdade. Estou inscrito. Com a palavra, Excelência, me permite falar? Com a palavra, Vossa Excelência. Eu agradeço. Senador, não é com pressa agora que nós vamos resolver todos os problemas que estão postos na rua. A rua não pede só o que nós vamos votar. A presidenta Dilma, agora no aperreio da cobrança das ruas, quer que o Congresso Nacional e o Senado Federal acelere as votações daquilo que não se colocou em pauta durante muito tempo e nem a presidenta ligou para isso. Nem a presidenta. A perturbação da presidenta é tão grande, meu presidente Renan, que ela falou em crime contra a corrupção dolosa. Eu lhe pergunto o que é isso? O que significa isso? É punir o pessoal do mensalão, que até hoje não se puniu? As ruas pedem também a punição dos corruptos que já praticaram a corrupção. E que a presidenta Dilma não fala disso. O povo quer ouvir a presidenta falar nisso também. Questão de ordem? Naqueles que praticaram a corrupção e que estão aí. Inclusive os ministros da própria ministra Dilma, presidente. Eu concordo com as votações, sim, o povo quer. Mas nós estamos chegando atrasado. E naquela tribuna, o senador Mário Couto, por centenas de vezes, avisou isso ao Senado Federal. Eu lamento agora a pressa do Senado. Nós devíamos ter feito isso há muito tempo. Isto aí não vai calar as ruas.